Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Na onda das histórias reais, hoje eu falo de A Casa das Almas Perdidas, o filme que me fez amar terror. Sem enrolação, então vamos aos fatos. Em 74, a família Smurr, liderada por Jack e Janet, alegou que sua casa era perturbada por uma entidade que causava quedas de temperatura, odores, barulhos altos, além de empurrar e agredir fisicamente a família. À procura de soluções, a família entrou em contato com os demonologistas mais reconhecidos dos Estados Unidos, Ed e Lorraine Warren. Se você estiver pensando se já ouviu esses nomes em algum lugar, sim, já ouviu. Ed e Lorraine Warren participaram de inúmeros casos de aparições de espíritos, possessões e até mesmo assombrações ao redor do mundo inteiro. Só para dar um exemplo, os Warren estavam envolvidos na investigação do caso de Amityville, ainda nos anos 70. Enfim, Ed diagnosticou um demônio muito poderoso vivendo, entre aspas, na casa dos Smurr, que se materializava quando queria sob a forma de uma massa negra e constantemente deixava mensagens dizendo para a família sair daquela casa. O presidente do Comitê para Investigação Científica de Alegação do Paranormal, Paul Kurtz, alegou que os Warren nunca foram objetivos e eram tendenciosos em seus diagnósticos, e chegou a caracterizar os casos investigados por eles como farsas e historinhas de fantasmas. Kurtz dizia que os relatos das famílias obtidos pelos Warren não passavam de distúrbios psicológicos, alucinações, delírios, coisas cientificamente explicáveis e curáveis, se submetidas a sessões de exames psiquiátricos e psicológicos. O caso é que o caso passou por inúmeras controvérsias, chegando aos mais avançados níveis de cobertura da imprensa, mas mesmo assim, a casa foi abençoada por vários sacerdotes e futuramente acompanhada por um padre. Todos afirmaram que não presenciaram nenhuma atividade nociva enquanto estiveram ali. Bem, em 86, a família se queixou publicamente do bombardeio que a imprensa impunha a eles. A cobertura era tão forte que um livro chamado The Haunted foi escrito inspirado e baseado no caso Smurr. Depois de intensas orações, as coisas pareciam ter voltado ao normal na casa. Isso ainda em 86. Mas em 87, Janet veio a público dizer que voltou a ouvir e sentir presenças sobrenaturais, o que desencadeou na mudança imediata da família para uma outra cidade na Pensilvânia. A antiga casa ficou à venda e em 88 foi comprada por Deborah Owens. Ela nunca encontrou nada sobrenatural enquanto viveu ali. Até que nos anos 90, os Smurr, junto com os Warren, escreveram um roteiro de longa-metragem baseado em sua própria experiência pessoal. Daí surgiu A Casa das Almas Perdidas, ou The Haunted. Então vamos aos fatos do filme. Em meados dos anos 70, os Smurr, inclusive seus pais, perderam tudo que tinham, inclusive a casa, com as enchentes do furacão Agnes, que atingiram a Pensilvânia, o que os forçou a procurar um lugar bom e barato para morar e reconstruir suas vidas. Esse lugar é West Pittston. Após conhecerem seu novo lar, a família tem que lidar com pequenas reformas e pinturas, tanto internas quanto externas, haja vista que a casa era velha e há muito não recebia moradores. Não demora muito para os primeiros sintomas de estranheza acontecerem, quando o martelo que Jack usava para consertar o encanamento some do seu lado e depois reaparece sem que ninguém tivesse chegado perto, quando a torradeira pega fogo sem ao menos estar ligada à tomada, entre outras coisas. Bom, o início de toda a família em sua nova casa nunca é fácil. A adaptação com a vizinhança, a nova escola das crianças, a igreja que a família devotamente frequentava. Nada disso é fácil de lidar quando se está reestabelecendo em um lugar diferente, mas eles superaram todas as desavenças muito bem e se reconstruíram como família. Quase 10 anos se passaram e Janet teve gêmeas. Agora ela tem 4 filhas e Jack foi promovido em seu emprego. O que parecia ser uma vida perfeita, frequentemente causava estranheza com a troca constante das fiações elétricas da casa e contas de energia infinitamente mais caras do que de costume. Vozes e barulhos começam a ser ouvidos. Janet começa a ser tocada enquanto dorme. Coisas começam a sumir e, é claro, quando Janet diz tudo isso, é taxada de louca. Ela vê uma massa negra se materializar, andar e sumir diante de seus olhos e se desespera, e conta para sua mãe que também viu aquele vulto. Janet, então, procura informações sobre a casa e descobre que ela foi construída em cima de minas e que em 1930 algumas instalações daquela quadra haviam cedido, o que revelou nos escombros um conjunto de ossos distribuídos em forma de pentagrama, o sinal dos demônios. De acordo com sua pesquisa, há 2 formas de um espírito entrar no mundo real: fazer uma sessão espírita ou utilizar o tabuleiro Ouija, e a outra é a ocorrência de um crime brutal naquele lugar. Ao falar isso para Jack, seu marido, ela é ridicularizada por ele, que está completamente cético de todas as alegações que ela fazia, até ele próprio começar a ouvir vozes e tender a acreditar que Janet não está louca.
Então ela procura o padre de sua paróquia para benzer a casa, e esse padre fica horrorizado com o que acabara de sentir, mas de certa forma purificou a casa à sua maneira. A família fica um pouco mais tranquila até que o lustre da cozinha explode sem explicações aparentes, o que os deixa com aquela sensação de como? Janet recorre ao casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren, indicados por uma vizinha e que faziam palestras na faculdade local, e eles se prontificam a ajudar. Lorraine vasculha pela casa e identifica 4 espíritos, sendo 2, possivelmente 3, malignos. Eles realizam uma oração que faz parecer com que os demônios estivessem indo embora, mas naquela madrugada uma espécie de terremoto causado por aqueles demônios assusta a família e dá a mais plena certeza de que aquilo com quem estão lidando é mais forte do que se pensa. Bem, a família vai acampar e quando ela pensa que vai ter uns dias de paz, a massa negra novamente se materializa, mesmo longe de casa. Imediatamente eles decidem voltar e cancelar seu acampamento, quando ao chegar, são noticiados pelos vizinhos que a casa estava um caos enquanto não estavam lá. Cansados e assustados, a família recebe conselho de Ed Warren a convencer a igreja a fazer um exorcismo na casa, mas dificilmente a igreja católica aceitaria. Os Warren designam um padre episcopal para realizar o exorcismo, que aparentemente encerraria o problema dentro da casa. Meses passam sem incidentes, mas os espíritos continuam ali. Aquela tentativa de exorcismo fracassado provocou os espíritos, que cessaram as atividades para que tudo parecesse bem, mas voltaram em seguida para reiterar que absolutamente nada os tirariam daquela casa. Janet é arremessada com violência pelas paredes naquela que foi a noite de maior atividade paranormal. A família resolve ir à imprensa, fazer com que a igreja se sinta ridicularizada e assim designe um padre suficientemente capaz de fazer tudo aquilo parar. Uma série de repórteres começa a rodear a vida dos Smurf, e evidentemente não era isso que eles queriam. Eis que no meio da multidão chega o padre Kent, escolhido pela diocese para acompanhar a família e verificar se os espíritos realmente existiam dentro da casa. É evidente que os espíritos não se manifestaram em todo esse tempo, e o padre Kent então teve que se retirar, o que desesperou Janet. Até que um grupo de oração do Sagrado Coração chega cantando à casa dos Smurf, distribuindo velas para toda a imprensa e pedindo que os ajudassem a orar. O grupo e a família começam a rezar e isso mobiliza a imprensa do lado de fora, que também se ajoelha e reza. Os espíritos foram embora, pelo menos era isso que queriam que pensassem, mas mesmo assim a família decidiu se mudar novamente em 87. Não por causa dos espíritos, que já não mais se manifestavam, mas sim pela imprensa, que constantemente invadia a privacidade da família. Até que em sua nova casa, mesmo após tal mobilização e oração feita por todos, Janet ouve vozes de alguém que não estava ali. As atividades paranormais continuaram na nova casa e a igreja permitiu um exorcismo em 89. Esse, ao que tudo indica, funcionou. A Casa das Almas Perdidas é um filme de terror psicológico e sobrenatural lançado em 91 e distribuído pela Fox. O filme tem nota 6 no IMDb e é considerado um dos melhores do gênero. Se vocês gostaram do vídeo, por favor cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem a seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror e fiquem na paz.